Mas voltar um pouco para a Paula para falar sobre educação inclusiva, né? Até para esclarecer a população aí, não é todo mundo que sabe, qual que é o conceito da educação inclusiva, Paula? Você pega uma criança com determinada dificuldade e coloca ele numa escola normal, não é isso? Uma escola típica. A ideia hoje em dia é que todo cidadão esteja incluído numa escola, tá? E numa escola, como você diz, normal, né? Numa escola regular. Então, o que essa criança precisa, esse adolescente, esse jovem, esse adulto, para estar incluído realmente? Que tudo esteja adaptado para ele. Quando nós falamos em adaptação, não é só uma adaptação física, a rampa, o elevador, o acesso, que isso é super importante, é essencial. Mas precisa que a equipe também esteja pronta para receber esse aluno da inclusão. E para que a inclusão realmente aconteça, é preciso que a equipe esteja aberta a muitas mudanças, né? Porque falando de uma criança, por exemplo, uma criança numa sala com mais 20 outras crianças, por exemplo, o que ela vai precisar para ela compreender o conteúdo, para ela acompanhar, ou para que esse conteúdo seja adaptado para ela? Ela tem direito de ter um professor auxiliar, por exemplo, dependendo do diagnóstico dela, para que ele faça toda a adaptação escolar. Se essa criança é acompanhada, ou esse adulto, esse jovem, por uma equipe multidisciplinar ou um terapeuta, esse terapeuta tem que ter acesso à equipe escolar para ajudar nessas adaptações. Mas aí eu vou ter que te perguntar. O sistema escolar está preparado para esse apoio ou não? Seja público e nas escolas privadas? Embora a gente esteja falando de inclusão já há 11 anos, mas ainda falta muito, né? Quando o Fábio pode dizer aqui, como gestor, qual a primeira coisa que vem quando se fala de inclusão? É a adaptação física. Primeira coisa, eu preciso adaptar fisicamente. Fazer rampa e botar elevador. Mas eu não vou receber só aquele aluno, inclusive, que precisa dessas adaptações. O cadeirante, a pessoa que usa uma muleta, um andador, não é só isso. Mas aquele que tem um rebaixamento intelectual, um problema auditivo, uma criança que tem um diagnóstico específico de autismo, uma síndrome, um déficit de atenção, um TDAH, precisa de uma equipe multidisciplinar para fazer com que ele consiga aprender e acompanhar o conteúdo. Então, vai muito além da acessibilidade, vamos dizer assim. Tá? A gente recebeu de um telespectador, Laura depois conseguia até o nome do telespectador, uma reclamação através das redes sociais, dizendo que tem um filho na rede pública e que não tem auxílio, não tem professor auxiliar. Se essa criança ela tiver um laudo, seja ele qual for, ele tem o direito de ter um acompanhante, um professor auxiliar. Tá? Então, como gestor de escola, é um desafio a ser enfrentado, né, Fábio? É um desafio, mas é um desafio levado muito a sério. Eu acho que quando a gente recebe alguém, né, um aluno, os pais, que vem procurar a gente contando de alguma especificidade que o aluno vai precisar durante o período ali, a gente imediatamente se desdobra, né, corre atrás, porque a gente sabe que esses pedidos que a gente faz, seja para o poder público ou para a nossa administração central, eles sempre são muito bem atendidos, né? Mas tem que ter esse conhecimento da equipe gestora. Então é importante que o pai procure o diretor, a equipe da escola e coloque as necessidades, porque eu tenho certeza que se ele colocar isso e tiver com o laudo, né, com a documentação, vai ser prontamente atendido. Já teve caso na FATEC, assim, de Já tivemos vários alunos com necessidades especiais? Necessidades, que precisam usar elevador, que precisam usar do auxílio de alguém para copiar a matéria, para fazer a prova. E eu acho que deu tão certo porque esses alunos acabam fazendo mais de um curso. Nossos cursos são rápidos, de 3 anos, e a pessoa se sente num ambiente tão agradável, que deu certo, que acaba saindo com duas faculdades, né? Coisa que o cara, no início, eu achava que não ia conseguir. A inclusão ela é muito específica. Então, cada aluno, cada cidadão tem uma dificuldade específica e uma necessidade especial específica. Já teve comentários aí na sociedade, né? A gente como cidadão ouve aí os outros pais reclamarem. Porque na sala do meu filho tem uma pessoa com uma dificuldade de aprendizado. Reclamando, inclusive, porque o professor teria que ir num ritmo mais lento, em detrimento daquele um único aluno.
Como que você encara essa situação Eu sempre aí? falo para os pais que nós temos que nos colocar, temos que ter empatia, nos colocar no lugar do outro, né? Então, assim, se o meu filho vai super bem, ele não tem dificuldades, ou vice-versa, ele tem uma limitação, eu tenho que me colocar no lugar dessa professora, desses grupo de professores que trabalham com eles, porque ela tem que atingir todo mundo. O objetivo dela é transmitir o conteúdo, tudo aquilo que a criança, o adolescente, o jovem está aprendendo da mesma forma. Então, do mesmo jeito que a criança que tem muita facilidade também precisa ter um olhar específico, né? Tem aquele aluno que caminha sozinho e aí ele acaba tumultuando a sala de aula, ele precisa de uma atenção e aí aquele que tem dificuldade também precisa. Então, o professor tem que ter essa mobilidade, sim, de fazer o equilíbrio da turma e nós, como pais, como gestores, como professores, como equipe, temos que entender isso, senão a inclusão não acontece. É muito bonito você falar, a inclusão existe, o aluno está colocado aqui, tem rampa, tem tudo, tem bonitinho, o professor auxiliar, mas se as outras crianças não estiverem preparadas para a inclusão, é uma via de mão dupla. Então, não é só o meu filho ou só eu que necessito de inclusão, que tem que estar disponível a esperar o tempo do outro, mas o outro que tem facilidade também tem que estar disponível a esperar o meu tempo. Essa é a verdadeira inclusão. Perfeito, é isso aí. E falando um pouco mais de inclusão, Paula, existe algum selo, certificação, chancela emitido pela, sei lá, Delegacia do Ensino, Ministério da Educação, para instituições particulares? É feita uma inspeção, essa escola é inclusiva, porque eu já vi aqui em Itapetininga, inclusive, muita escola particular, nós somos inclusivos, matricula seu filho aqui, chega lá na hora, aquela criança fica solta lá dentro da sala de aula, como mais uma criança que não precisa de... existe algum controle, alguma regulamentação disso ou ainda não? Existem os padrões de acessibilidade, para começar, tá? Que toda obra tem que ter hoje em dia. Né? Se você montar uma padaria, uma escola, uma clínica, você tem que ter as normas de acessibilidade atendidas, tá? Para que todas as pessoas consigam acessar as suas dependências. E aí, como eu disse, a inclusão ela é muito particular. Então, por exemplo, as escolas costumam nos procurar muito para dizer assim, tá bom, recebi um aluno de inclusão, ele tem determinado laudo, determinada síndrome, que seja. O que eu preciso para esta criança? Tá? Então, assim, o acesso, ele tem um padrão a ser seguido. Mas o acesso é só para limitação física motora, né? Exatamente. Mas aí cada criança, cada laudo, cada aluno tem sua necessidade específica. Então, a escola tem que estar aberta para receber aluno por aluno. E aí que entra uma equipe que vai te auxiliar e dizer o que você tem que adaptar nessa sala de aula, nessa cantina. Mas não tem nenhuma instituição, órgão do governo que dê um selo. Olha, essa escola particular está fazendo isso. Ainda eu desconheço, né, Fábio? Eu também desconheço. Porque é o que eu falei, municipalmente são histórias que eu ouvi, não tenho, e jamais estaria nomes aqui, mas instituições de ensino particulares que falam, não, eu faço isso, traz seu filho para cá, e não faz, entendeu? Ou faz ali no primeiro mês, e foi. Usa no marketing isso, né? Isso. Porque o que eu falei, para ser realmente inclusivo, tem que ser caso a caso. Tem. Caso a caso. E isso exige um esforço, inclusive, de recursos, né? Sim, total. Da escola pública, da escola privada, todo mundo tem que se adaptar. No caso da particular, acho que inclusive dos pais, né? Todo mundo tem que jogar no mesmo time para que a inclusão aconteça. Não é só atribuir para a escola, mas o pai também tem que estar disposto a oferecer alguma coisa, um material que a escola solicite. E isso para o meu filho, para o seu, para todas as crianças, né? Sim. Então, não é só para aquele que tem um laudo, por exemplo. Eu queria falar do papel da família aí, porque um assunto que também já surgiu aqui na bancada do Telescópio, todo mundo fala que educação é prioridade, né? Chega agora o período eleitoral, todo mundo fala, inclusive os eleitores, né? Não, porque quero ver quem que vai priorizar a educação. Mas chega na hora de uma reunião de pais, não vai nem pai, nem aluno, nem professor de direito, né? Não digo na FATEC já vamos pressupor que são adultos, né? Cada um que cuida das suas pernas. Mas na educação especial, Paula, a participação da família passa a ser ainda mais absolutamente importante, né? E eu diria mais, para que você tenha uma escola inclusiva, toda a comunidade tem que participar.
É aquilo que você falou. Então, o seu filho tem muita facilidade, você não entende a dificuldade do outro. Mas se ele estiver presente ali no dia a dia escolar, no encontro de pais, na reunião, nas apresentações, nas festas, ele vai começar a vivenciar aquela situação daquele aluno e vai começar a enxergar com outros olhos. Então, não é porque o meu filho vai super bem na escola, o seu vai super bem, que você não precisa ir na reunião. Sim. Mas você tem que ir até por respeito àquele que tem um pouco mais de dificuldade, para você saber até orientar o seu filho em relação a isso. Ele não vai de forma nenhuma discriminar o colega, mas ele pode ajudar o colega Sim. numa necessidade específica. Assim como o colega que tem uma necessidade específica pode ajudar numa facilidade que ele tem e pode fazer uma troca super importante. A participação da família no âmbito escolar é fundamental. Não existe escola sem a participação da família. Existe o faz de conta. Até 20 ou 30, 40 anos atrás, não sei mensurar aí o período, as crianças com algum tipo de dificuldade, elas eram reclusas em casa, né? Sim. As pessoas sempre me perguntam, nossa, mas não tinha esse tanto de criança com deficiência, com autismo, com síndromes. Isso. Não é que não tinha, mas elas não tinham acesso, exatamente. Ficavam escondidas em casa, os né? Os pais achavam que não compensa colocar numa escola, não vai aprender mesmo, não vai conseguir, não vai brincar. Hoje em dia a visão já é outra. Então, hoje em dia, esses pais, essas famílias, o perfil delas, elas estão procurando mais escolas regulares ou elas ainda procuram uma instituição de ensino especial? Não, elas já procuram mais as escolas regulares. Até hoje a grande maioria já quer isso, a regular. Isso, que a gente já teve conversando na bancada aqui, diz que isso daí agrega valor para toda a turma. Mundo. Né? Para toda a turma. O crescimento é de todo mundo. Porque você vai trabalhar com a diversidade não só no seu período escolar. Eu sempre costumo dizer para os pais o seguinte, você está educando uma criança para ser adulto, porque ela é criança por um período muito curto da vida. O resto da vida ela vai ser adulto. Que adulto você quer deixar para essa sociedade? Né? Então quando é criança que você ensina ele a trabalhar com a diversidade, com a limitação do outro, com a dificuldade do outro, com as minhas limitações em relação ao meu colega, tudo isso. Perfeito. Deixa eu pegar um gancho, vou politizar um pouco. Fica à vontade. Não para falar de partido político, mas é assim, isso é uma nova fase da sociedade brasileira, vamos falar aqui, de aceitação das, entre aspas, minorias. Sim. Né? Isso vale para a educação indígena, vale para a educação afro, né? Vale para a comunidade LGBTQI+. O que mudou, Paula, na sociedade? Eu acho que o que mudou é que a sociedade, essas pessoas estão mais inclusas na sociedade, sejam elas qual for, elas estão participando mais do processo. Agora aqui nós estamos falando de educação, então elas estão dentro das escolas, elas estão participando, elas estão indo ao teatro, elas estão saindo de casa, e aí a população está começando a aprender com essa diversidade. Começando a aprender. Começando a aprender. Ainda nós temos dificuldade de nos adaptar, de favorecer. Quando a gente fala de inclusão, não é assim para trabalhar com o aluno dentro da escola, onde quer que ele vá, como um coitado. Ai, coitado, ele precisa de ajuda. Não é dessa forma que a gente trabalha a inclusão. É o que nós todos podemos fazer para que ele se sinta tão bem quanto eu, quanto você, como qualquer um de nós, dentro daquele lugar onde ele vai frequentar. Então, é um processo, nós estamos caminhando, eu vejo as pessoas um pouco mais abertas, as escolas bem abertas, elas nos procuram bastante para saber o que tem que ser adaptado. E aí é muito pontual, por exemplo, na rede pública, que cada professor nos procura, porque daí não é uma gestão só, né? É a individualidade do professor, o que eu mesmo posso fazer para melhorar dentro da minha sala de aula com esse aluno específico. Mas um processo, está caminhando. A gente sabe das limitações do poder público, né? Sim. Dos poderes públicos. Você tem um quadro de docentes, de professores aí da rede estadual imensa, eu não sei a quantidade de professores. Mas se cair um aluno especial numa sala, o professor está treinado para atender? Não está, né, Paula? O treinamento que o professor tem é muito básico. Porque, na verdade, eu costumo dizer para o professor assim, você tem um treinamento básico para isso, mas cada aluno tem um diagnóstico diferente. Então, caiu esse aluno para você aqui, então você vai mergulhar na dificuldade dessa criança, desse aluno específico, e se virar nos 30 para atender essa necessidade. O ano que vem é outro aluno, outra situação. Esse aluno mesmo para o ano que vem, quando você for passar o caso para a professora do ano que vem, ele já vai ter tido uma mudança de comportamento. Ele cresceu, ele evoluiu,
Então, é muito específico e você tem que acompanhar. E a criança, especificamente, ela muda de comportamento muito rápido. Hoje ela é daqui 2, 3 meses ela já mudou o comportamento. Para nós não faz diferença um semestre no nosso comportamento, mas para a criança sim. Até porque a gente espera que ela evolua realmente. Sim, então, o que eu fazia no primeiro semestre, eu vou ter que adaptar diferentemente para o segundo semestre. E as Então, escolas trabalho especiais? A PAI, por exemplo. A PAI, ela atende hoje uma necessidade daquelas crianças, daqueles jovens que não têm condições de estar na inclusão. Porque eles dependem de atendimentos totalmente especializados, que não têm condições de estar incluso. Todos aqueles que têm condições de estar incluso, eles já saíram da PAI e estão na rede. Então existe uma linha, porque eu achei que a inclusão era para qualquer pessoa com qualquer condição. Não, tem uma situação que pontuada pelos médicos, pela equipe multidisciplinar, essa criança Existe não um laudo. tem isso, um laudo. Não tem condições, não vai ser bom para ela estar numa escola regular. Quando você percebe que é um sofrimento, que não tem condições ambientais, de todos, um universo muito grande, aí essa criança não deve ir para a inclusão. Interessante. Aí é vai muito para específico. a escola especial. Que hoje em dia nós temos a PAI, não existem mais as escolas especiais como tinha antes, né? O que nós temos aqui, especificamente na cidade, é a PAI. Então a PAI mudou o perfil, porque ela já foi para um grupo maior Eu de estava pessoas. na coordenação da PAI quando nós começamos o processo de inclusão há 11, 12 anos atrás. E aí nós mandamos, naquela época até foi pontuado pela promotoria, crianças leves, moderadas e severas. Todas as leves e as moderadas, elas deviam ir para a inclusão. Que legal.